Bom, vamos falar até de um assunto aqui, João, que a gente já até debateu ele em outras disciplinas, né? Que essa comercial, como ela é comercial, ela aborda tudo, né? De tudo um pouco, entendeu? Mas aí você pode me interromper a qualquer momento, tá? Ah, vamos falar aqui de fluxo operacional de compras, né? Tá? A gente falando, né? Falou sobre registro de elemento do resultado, né? E agora a gente vai focar no fluxo operacional de compras. A gente falou lá das receitas, né? O que essas compras? A gente vai falar sobre gestão do estoque, tá? Então a gente tem o reconhecimento contábil, né? A gente tem as devoluções, bonificação e desconto. A gente sabe que isso interfere muito quando a gente vai falar lá no custo de mercadoria vendida. Tem a apuração dos tributos que a gente tem, né? A gente faz compra, por exemplo, a gente apura os tributos que são a recuperar, que são dentro das compras, né? E a finalização disso nas demonstrações, né? Tá? É uma vinculação muito grande que a gente tem, né? Entre o CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida, né? Os tributos a recuperar e o estoque, tá? Eu vejo muitas pessoas, aí os alunos têm muita questão, problema de interpretação, né? Quando se fala, né, questão de a gente fala em PEPS, o EPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? O último que entra, primeiro que sai, porque eles ficam imaginando a parte física, né? Fala assim, mas eu sempre vou sair com o primeiro que entra, primeiro que sai, né? Uma coisa é a questão físico, né? O físico lá, o produto em si. A outra é só a gestão do estoque, né? Que quando você conta o estoque, você quer saber, né, contabilmente falando, quer saber se a quantidade que é para ter no estoque está batendo. Só isso, tá? Então, a gente até está aqui, né, o grau de importância das compras está no fato de que elas compõem a apuração do CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, tá? E que essa demanda vai aparecendo lá no DRE, né, logo depois das receitas, né, que é o nosso custo, na verdade, quando a gente fala principalmente da parte comercial da empresa, né? Porque a gente tem um CPV, que é custo de produto vendido, né? A gente tem um CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e tem o CSP, que é custo de serviço prestado, tá? Então, todos esses custos, né, os autores denominam eles como esforço, né, que a empresa fez para poder gerar receita, certo? Que é para fazer venda. Por quê? Porque se eu não tiver mercadoria, eu não vendo, tá? Então é um esforço, é um gasto que se tem para poder gerar receita, tá? Ó, as compras estão associadas diretamente à primeira linha de resultado da empresa, né? O lucro bruto, né? Porque a gente vai analisar ali, por exemplo, qual que é o valor que nós temos com esse lucro bruto, né? A gente pode entender ele, assim, grotescamente, né? Como a margem de contribuição, né? Grotescamente por quê? Porque a gente sabe que tem valores, por exemplo, né? Que entram para calcular a margem de contribuição, né? Que a gente fala em margem de contribuição, a gente fala em custos fixos e variáveis, né? Então, eu vou tirar os variáveis para ver a margem de contribuição que eu tenho para pagar os custos fixos. O que são custos fixos? Geralmente a gente denomina eles como despesa, né? Só que temos que tomar cuidado porque tem despesas que eu tenho que elas são variáveis. Variáveis, quando a gente fala em variável, João, a gente está tratando variável em que sentido, né? Porque às vezes fala assim, professor, mas quando a gente fala em energia elétrica, por exemplo, a energia elétrica varia todo mês. Beleza. O salário também tem um mês que tem uma hora extra, tem um mês que não tem, então o salário também varia. Ou o salário, a pessoa tem uma falta, então gera essa variação. Não, beleza. Só que nós não estamos falando desse tipo de variação, tá? E se a gente fosse pensar, então não existiria custo fixo, né? Não existiria uma conta ali praticamente que não vai mudar nunca, tá? Mas nós estamos dizendo o seguinte, quais valores que são variáveis, né, proporcionalmente às vendas, né? Ou seja, se aumenta minhas vendas, aquele valor aumenta. Se diminui minhas vendas, aquele valor diminui, né? Como por exemplo, o CMV. O CMV é um totalmente vinculado às vendas, né? Se eu vendo 10 unidades, eu tenho um CMV, né? Se eu vendo 20 unidades, eu tenho outro CMV, certo? Os impostos sobre vendas também, eles são diretamente proporcionais ao faturamento, né? Se eu vendo mais, eu pago mais impostos. Se eu vendo menos, eu pago menos impostos. Aí, só o cuidado que a gente tem que ter
que geralmente o lucro bruto ele vai representar a nossa margem de contribuição, mas eu tenho que ter o cuidado, quando a gente vai falar em custos fixos e variáveis, né, de utilizar como variável também, por exemplo, as comissões sobre vendas, né? Porque as comissões são diretamente atreladas, né? Ah, professor, mas as comissões são despesa. Beleza, são despesa. Mas é uma despesa, no caso, né, é uma despesa variável, porque ela vai ser em função das nossas vendas, tá? É outra despesa que pode ser variável também em função das vendas. São os fretes, né, de entrega. Porque quanto mais eu vendo, mais frete eu tenho, tá? Então são despesas aí, né, que a gente pode tratar isso como custos variáveis, que eles estariam ligados, por exemplo, né, às nossas vendas, e aí estaria, por exemplo, para a gente organizar, né, e apurar a nossa margem de contribuição. Porque a margem de contribuição é o valor que a empresa vai sobrar para a empresa, que ela vai poder usar isso para pagar as suas despesas, tá? Mas o nosso foco aqui hoje é falar, né, a Andressa chegou aí também para nos acompanhar, né, para estar com a gente aí, é falar sobre os estoques, tá? Sobre o CMV, certo? Nós poderíamos aqui debater, né, sobre PEPs, WEPs, né? Mas nós vamos focar em cima do custo médio. Por quê? Porque o custo médio é aquele que realmente as empresas usam. Professor, então os outros não é usado? Não, o WEPs não é usado, a legislação não permite que use ele. E o PEPs, ele pode ser usado? Pode, mas né, eu não conheço uma empresa que utilize ele, tá? Então, ó, as compras efetuadas por determinada sociedade, né, são de acordo com a boa prática contábil inicialmente reconhecida nos estoques, ao custo de aquisição, ou seja, pelo valor que eu pago por ela, tá? E quando consumidas, serão levadas ao resultado em confronto com as suas respectivas receitas, ó. Aqui a gente fala, professor, tudo que eu compro é despesa? É custo? Não, né? Ele só é custo no momento em que ele é vendido, tá? Tem que tomar esse cuidado. Você comprou 10 unidades, pagou R$ 1.000 no total. Então você pagou R$ 100 cada unidade. Quanto disso é custo? Só é custo a parte que eu vender. Se eu não vender, isso continua como um ativo, entendeu? E a gente está falando em resultado. Então, ela só é levada para o DRE, aquela parte foi utilizada para gerar receita. Se eu não vendi, né? Se eu não tive venda, se ela continua no meu estoque, ela ela continua como investimento lá no estoque. Se eu vendi, ela vai entrar como CMV. Outra situação que eu posso tirar do estoque, de repente uma perda. Vamos pensar que eu tinha uma peça lá, ela caiu no chão e quebrou. Então não tem mais o que fazer, eu tenho que dar baixa nela. Então eu vou levar para o DRE como perda, tá? Então essas situações a gente vai trabalhar, tá? Quando falamos de estoques de empresas comerciais, estamos falando das mercadorias que são adquiridas, né, e consumidas numa operação chamada de revenda, ou seja, quando a gente vai repassar ela para frente. Porque a gente está falando em empresa comercial, a empresa comercial não produz, né? Ela só revende algo, tá? O ato de comprar, estocar e vender é inerente a empresas comerciais. E em termos de reconhecimento, deve ocorrer no momento em que tais mercadorias adentram o estabelecimento, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em estoques, né, o nosso foco aqui vai ser estoques, porque a gente fala de compras, né, quando a gente fala de compras aqui, estamos falando de compra de mercadorias, tá? Não é imobilizado, não é outro tipo de compra, é de mercadoria, tá? Ou mercadoria ou seria matéria-prima também, né? Mas no caso a gente vai focar em mercadoria. Então a gente pode ter, por exemplo, num balanço patrimonial lá no ativo, alguns tipos de estoque, né? Por exemplo, nós podemos ter os estoques de matéria-prima, né? O que é matéria-prima? Aquela tipo assim, eu sou uma fábrica de porta, então eu tenho lá chapas de aço, eu tenho aquelas, sei lá, as cantoneiras, eu tenho metalon, tudo isso que eu uso numa porta, né? Por exemplo, posso ter fechadura, dobradiça, arrebite, material para solda, tudo isso é matéria-prima, é tudo aquilo que a gente vai colocar no nosso produto, né? Aí a gente tem, por exemplo, produto em elaboração. Vamos pensar que nós somos uma fábrica e quando a gente fecha o nosso balanço em dezembro, de repente, a hora que eu olho lá na fábrica, eu tenho, vamos supor assim, 500 portas que estão paradas ali, que vão demorar ainda, sei lá, uma semana para ficar pronta de repente, tá? Então é o que a gente chama de produto em elaboração.
Aqueles produtos não estão acabados. Ele não é matéria-prima mais, que eu já utilizei uma parte de matéria-prima, já comecei a fabricar, só que ele ainda não foi ter finalizado, tá? Então, não está finalizado, é produto em elaboração, tá? E, por final, quando o produto fica pronto, a gente chama ele de produto acabado. Esse sim é o nosso produto em estoque para venda, tá? Lógico, né? Como é estoque, eu posso vender até matéria-prima se quiser, né? Posso vender produto em elaboração, mas o ideal é que eu vá vender o produto acabado, certo? A gente tem, por exemplo, também as mercadorias para revenda. Aqui é mercadoria comum, né? Eu compro ela e revendo ela do jeito que eu compro, tá? Vamos pensar. Vamos pensar numa fábrica dessa de portas, né? Então, além de vender as portas, por exemplo, eles vendem, por exemplo, cadeiras. Só que a cadeira já compra e vende a cadeira pronta, sem mexer. Então, a cadeira seria mercadoria para revenda, tá? E a gente tem também estoques de embalagem, né? Esses estoques de embalagem, as embalagens são aquilo que a gente vai utilizar para embalar o material para fazer a entrega depois, tá? Podemos também ter vários outros tipos de estoque, né? Que a gente chama muitas vezes de estoque de material consumível, né? Por exemplo, vamos pensar que a empresa tenha, né, para comprar material de limpeza, alguma coisa assim, ela compra em grande volume, tá? Então isso ela não vai vender esse material, é para usar, então ela pode fazer um estoque disso, tá? Estoque de papel para uso, então vários materiais que podem ser utilizados, se quiser comprar em grande volume, ela pode muito bem fazer um estoque disso, ok? Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de controlar o estoque, né? De fazer o levantamento aí, na verdade, né? Do nosso CMV, né? Tem o levantamento que é feito com o inventário periódico, né? Que é aquele que a gente vai para a empresa uma vez por ano aí, né? Pelo menos, e fazer essa contagem. Em algumas empresas essa contagem pode ser feita até mais vezes por ano, tá? 3, 4 vezes por ano, mas ela tem que ser feita. E a outra é aquele inventário permanente. O que é um inventário permanente? É aquele que a gente já olha para o sistema e já sabe quanto que tem. Por quê? Porque eu tenho um controle a todo momento do que entra e que sai daqui do meu estoque. Tá? Periódico não, eu não tenho controle, eu não tenho as fichas de controle. Então eu tenho que contar, né? No final do ano, do período, por exemplo, eu vou ver quanto de nota fiscal entrou aqui desse produto, desse item. Né? Então eu vejo as entradas, quanto que eu tinha no ano passado, né? É aquele que a gente usa o nosso CMV, né? Tá? Que a gente usa o CMV, tá? Isso aqui, o CMV, é quando a gente faz o inventário periódico, certo? Ó, no primeiro sistema mencionado, ainda existe o controle contínuo dos estoques, né? E, consequentemente, do custo das mercadorias, estando a apuração do resultado com as mercadorias condicionada à realização de contagem física dos estoques finais existentes, né? É onde a gente olha sem ver qual que é o custo da mercadoria que eu vendi durante o período, sei lá, um trimestre, um mês ou um ano, né? Então eu vou ter que saber quanto que eu tinha no meu estoque, né, que é o estoque inicial, quanto que eu comprei de mercadoria e quanto que sobrou de estoque. Então vamos pensar que comecei meu estoque com 10, eu comprei 100 e sobrou 50, né? Então, se eu tinha 10 e eu comprei 100, o total para venda eu tinha 110. Se sobrou 50, 110 menos 50, eu vendi 60. Então, tá? O meu CMV seria 60. Só que a gente não fala em quantidade, a gente vai falar em valores. Então, vou ter que pegar o valor que eu tinha no meu estoque, quanto que eu comprei de compras, né? E aí dar um preço final para isso, né? Quanto está sobrando aí, tá? Então, nós temos aí, ó, CMV, o custo da mercadoria vendida, o estoque, o EI, estoque inicial. O C representa as compras efetuadas, deduzidos os tributos recuperáveis e eventuais devoluções de compras e acrescidos de quaisquer gastos adicionais. E, por fim, o estoque final, né? E F é o estoque final, que é quando foi apurado pela contagem física. Nós contamos lá e, ó, temos aqui tantas unidades, tá? Ok? Então, ó, quando a gente fala em compras, a gente vai trabalhar com compras líquidas, né? O que são as compras líquidas, né? É compra menos devolução de compra, né? Menos abatimento sobre as compras que eu obtive, mais os fretes sobre compras, mais os seguros e tá faltando aqui os impostos sobre compras. Espera aí, deixa eu corrigir isso aqui.
menos os impostos a recuperar. Tá? Certo? Então, as nossas compras líquidas vão ser isso. Tá? Nós sabemos que tem aí regime tributário que vai ter imposto a recuperar, né? Tem regime tributário que não tem imposto a recuperar. E desses que tem a recuperar ainda, né? Por exemplo, como o real é presumido, tem uns que recupera mais impostos, que é o real, e outros que recupera menos impostos, né? Ou menos tributos, que é o presumido, tá? E quando é do simples, ele não tem imposto, não tem tributo a recuperar, tá? Só para a gente analisar, vocês olhando aqui, né? Qual seria aqui o nosso CMV aqui nessa situação? Digam aí. Ó, pensando que essa empresa é do Simples Nacional, hein?
João, Andressa, pronto aí? Conseguiram finalizar aí? Vamos responder ele aqui. Bom, gente, não sei se vocês estão ouvindo. Se vocês estão falando, eu não estou ouvindo. Eu tô quebrando cabeça aqui ainda, professor. Ah, tá. Vamos lá, vamos fazer o primeiro aqui, depois fica mais fácil para vocês fazerem os outros. Ó, a gente está falando aqui de uma empresa que é optante do Simples Nacional. Então, essa empresa, ela não tem crédito, né? Ou seja, ela não se recupera tributos, tá? Então, se a gente olhar a nossa formulazinha do Simples lá, né, do CMV, nós vamos ter aqui, por exemplo, né, que a gente vai pegar o estoque inicial, mais compras, menos o estoque final, certo? Aonde está o nosso estoque inicial? E o nosso estoque final? Vamos lá. Ó, nós temos o estoque inicial. O estoque inicial, né, se a gente falar, né, que a gente vai fazer uma análise aqui, nós nunca vamos fazer de 2015, porque a gente não tem como pegar o valor de 2014, né? Então a gente vai falar de 2016, tá? Então o estoque que começou 2016 é o que terminou 2015, tá? Então é aquele valorzinho lá de 420 mil lá, certo? Deixa eu anotar aqui. Ó, o nosso estoque inicial, né? Então vamos falar aqui de 2016. O estoque que começou 2016 é o que terminou 2015, tá? Certo? Aí vamos analisar. As compras entra, né? Porque o meu CMV é compras, né? As devoluções de compras, aquilo que eu comprei, mas eu devolvi, ele não entra porque vai diminuir o total das minhas compras, certo? Devolução de vendas, abatimento de vendas, isso não tem nada a ver, tá? Agora, abatimento de compras são descontos que eu tive, né, abatimento que eu tive na hora de pagar, então vai diminuir também. Frete sobre compra é um aumento que eu tenho, porque vamos pensar o seguinte: eu estou falando de compra, de receber essa mercadoria. Então, tudo aquilo que eu vou compor o valor no meu estoque com o quê? Com tudo aquilo que gerou gasto para mim e subtrair aquilo que gerou, que diminuiu o meu gasto, né? Então, por exemplo, as compras, né, o valor do que eu comprei é positivo, mas uma parte eu devolvi, então diminui. Aquilo que eu tive de abatimento diminui. O frete que eu tive que pagar aumenta, certo? Né? A parte de vendas não entra. Se eu tive seguro sobre a compra, paguei seguro, aumenta também. E aí nós temos o estoque final, né? Então o nosso CMV lá, ele é o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Só que quando a gente fala em compras, a gente fala em compras líquidas, né? Então esse compras líquidas, ele é compra mais a compra, menos devolução de compra, menos abatimento de compra, menos os tributos sobre compras, né, que a gente tem a recuperar, que aqui no caso não vai entrar, por quê? Porque é do Simples Nacional, né, mais todas as despesas que nós temos sobre as compras, né, que no caso frete e seguro, né. Se eu tivesse que pagar, por exemplo, que acontece muito, a gente vai receber uma mercadoria, por exemplo, na empresa, você tem que pagar os chapa para descarregar essa mercadoria. Esse gasto com chapa, eles são custo também, entendeu? Você deveria colocar eles lá dentro do estoque, entendeu? Porque tudo isso é custo para ter mercadoria. Se eu não pagasse o chapa, a mercadoria não ia chegar na empresa, ia ficar em cima do caminhão parado, tá? Se a gente fizer o mais e menos de tudo aí, nós vamos ter o nosso CMV aqui de 650 mil reais, certo? Bateu com um de vocês aí. Aí o estoque final é o estoque que terminou 2016, né?
O estoque inicial de 2016 é o que terminou 2015, foi o que passou de um ano para o outro. E o final é aquele que termina um ano mesmo, tá? Alguma dúvida aí, Andressa, João Kleber? Vamos lá. Essa mesma situação, mesma, do jeitinho que está aqui. Só que agora em uma empresa de lucro presumido, tá? Como ficaria? Mesma situação, ó. Só que agora nós estamos falando para vocês, né? As compras têm um ICMS de 18%, tá? Todas as compras. Comprei tudo dentro do estado, tudo 18%. Como ficaria aí? Dá 3 minutinhos para vocês fazerem aí. Esse, nessa atividade, o senhor passou para entregar ela hoje na Oi, para entregar hoje ainda. armário, assim, né? É. Não, vamos terminar aqui rapidinho aqui. Eu vou passar aqui, eu vou mostrar um exemplozinho para vocês fazerem, não, entendeu? Uhum.
Vale 300 pontos, hein? É por isso que eu tô aqui chiando. Eu tenho que pegar o dia que vocês aparecem, né? Não é todo dia. Eu tenho desculpa, final chegando, 13º, MP, que agora virou lei. Esse 13º, vou ter que calcular manualmente nas empresas que teve suspensão de contrato, viu? A suspensão ela é de menos, porque se eu contar os dados que foi trabalhado, o problema está sendo a redução. Não, então, a redução não afeta o 13º. Sim, mas também ela não é calculada para quem enviou a redução novamente agora, ela não é calculada em cima do salário, ela é calculada em cima dos 30%. O 13º? Sim, Então o seu sistema tá calculando errado. tá não, que eu dei uma ligada para a IOB. E vai pagar o 13º agora com base no salário reduzido. Isso. Tá doido? E o governo vai pagar outra diferença. Não, Tá tá errado. desse jeito. Porque, tipo, como foi feita a redução, praticamente nós já estamos com 240 ou 80 dias. Aí eu fui ver como é que ia ficar o cálculo do 13º. Aí o rapaz da IOB disse que vai ser feito em cima da redução. Quem viu a redução de dezembro, essa última agora que teve, se for enviada, o 13º vai ser feito em cima da redução. Isso tá errado. Não achei certo também, não. Não pode ser, não. Porque a MP não fala nada disso. Ai, o sistema que eu utilizo aqui vai ter uma palestra agora dia 5. Eu vou ver como é que vai ficar esse cálculo. Qual sistema você está usando aí? Eu uso o Alterdata. Então, eu também uso Alterdata. Eu até vou dar uma olhada. Eu calculei um 13º agora esses dias, uma primeira parcela, que a pessoa queria adiantar, que a pessoa ia casar, mas calculou normal, parece. Eu vou dar uma... Não, o sistema está calculando normal, realmente. Por isso que eu não fechei nenhum 13º ainda. Eu não achei estranho, porque eu não achei porque que tinha que calcular a diferença. Eu não achei, não acho, né? Se o senhor Porque tiver uma. Como é que fala, gente? Se o senhor tiver uma consultoria, o senhor dá uma ligada para ver, porque a nossa aqui, a IOB, ela confirmou desse jeito para nós, se enviasse a redução e a suspensão novamente. eu tô achando muito estranho isso, mas eu vou procurar saber. Bom saber. Eu Procura tenho, lá e entra em contato também. eu tenho empresa que já calculou, foi a primeira parcela para 500 funcionários já. Desse jeito. Vou começar a fechar meu 13º depois que eu ver a palestra do Alterdata, que é agora dia 5, 9 horas da manhã. Dia 5 depois de amanhã, né? Eu vou ver então. Vou assistir essa. E Porque vai falar sobre. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui. A palestra vai falar sobre o 13º e férias. Aí eu vou ver como é a situação. Porque eu tava com um problema para calcular aquele terço de férias que não foi pago, né? Quando tirou durante a MP 927, alguma coisa assim, entendeu? 936, né? Sei lá. Quem pôde deixar de pagar, entendeu? Para pagar agora. A suspensão. Bom, ó, só para vocês entenderem aqui, gente. Aqui nesse aqui, qual que é a diferença, né? Eu tenho o mesmo estoque inicial, né? Aí eu tenho as compras, tiro devolução, tiro os abatimentos, aumenta o frete, aumenta o seguro. A diferença é que nós temos o ICMS, né, sobre as compras, que a gente vai tirar, certo? E sobre a devolução também? Entendeu? Estamos considerando aqui, o correto seria, né? Ó, se eu for fazer, eu teria que pegar e fazer as duas coisas, né? Eu teria que pegar as compras, eu tinha até escrito esse detalhe, viu, João? Teria que pegar e fazer a diferença aqui, né? Entre 610 e os 15 mil, tá? Então, vamos lá, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente vai fazer a conta aqui o quê, né? 610 menos 15, né? Dá 595, né? Isso. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui
planilha aqui. Então aí a gente pegaria os 595 mil, que eu fiz sobre direto também. E aqui eu tiraria os 18%. Cento e sete, 100. 107.100. Vou corrigir aqui até já. Vamos aqui. Certo? Aí vai dar uma diferencinha aqui do que eu tinha colocado aqui. Que é 420, né? Mais 610, menos 15, menos 2, mais 12, mais 5, menos 107,100, menos 380. Somando isso tudo, nós temos aí, deixa eu ver aqui, igual soma 542.900. Certo? Bateu aí com o seu, João? Bateu. O abatimento a gente não diminui, tá? Porque o abatimento, ele é como se fosse assim, ó, abateu no preço que você vai pagar, tá? Então é na parte financeira esse abatimento, entendeu? Então eu levo ele em consideração porque eu, em vez de pagar um valor, eu vou pagar um valor menor, tá? Mas ele não mexe nos meus tributos, tá? Ele não mexe, certo? Certo. E a outra situação é essa mesma situação, só que aí a gente vai ter já numa empresa de lucro real, né? Que está acontecendo. Não. Aí tem o PIS e o COFINS. É um PIS e COFINS. Esse PIS danado não é para aparecer aí, não. Vamos ver aqui. Sumiu aí, né? Aí no caso a gente tem o ICMS, o PIS e o COFINS.
481.687,50, foi? 481. 687,50. Eu cheguei em 487,862,50. Quanto você achou de PIS aí? De PI, 10,65. 10? Você subtraiu os 15 lá? Não, porque eu calculei separado. Não, então, mas você subtraiu a devolução de compra lá, das compras? O PIS, COFINS, da devolução. Eu calculei em cima dos 15 mil lá da devolução, o mesmo percentual. Não. Aí você tem que calcular só sobre a diferença, nos 595, né? Porque se eu tiver devolução, eu não tenho esse tributo mais a recuperar, entendeu? Hum. É a mesma situação, o mesmo questionamento do CMS é esse, né? Porque se eu devolvi, né? Eu devolvi junto ao ICMS, devolvi o PIS e o COFINS também. Eu achei 9.817,50 aqui no PIS. Deixa eu ver aqui. Vai ficar ela por ela, professor. Porque eu calculei em cima dos 15 mil e subtraí em cima Não, do. você fez. Eu fiz Tá, separado. você fez. Ah, tá, entendi. Você fez sobre 610 positivo, assim, Positivo. negativo, e você sobre os Negativo. 15 positivo. Isso. Entendi. Teve dois trabalhos, né? Mas a gente pode fazer igual foi feito CMS, só sobre a diferença, entendeu? Uhum. Aí ficaria os 9.817,50, que também sai, que é recuperável, né? Então você tira o valor das compras, né? Isso. 45.220 do COFINS também sai. Tira o estoque final que sobrou, né? No final você vai ter 487.862,50. Mas eu cheguei no 487.862,50. Você conseguiu chegar nesse valor? Não, eu acho que eu errei alguma besteirinha aqui. Então, gente, esse aí é quando a gente tem o método periódico, né? Vai calcular lá sobre. Tem que contar o estoque final, essas coisas tudo, entendeu? Uhum. A diferença é quando a gente tem o permanente, que é a atividade que está lá no portal para vocês, não sei se vocês já abriram, é fazer o cálculo do permanente, tá? Quando a gente fala do permanente, né? A gente faz isso tudo a todo momento, né? Tá? Eu já sei os valores, quanto que entrou no meu estoque, eu já entro ele o valor correto, eu já faço através de ficha, né? Normalmente hoje a gente não usa mais ficha, né? É todo sistema, né? Então você vai dar entrada no valor líquido lá já, tá? Por exemplo, vamos resolver essa primeira aqui, só esse exemplozinho aqui, tá? Vamos lá, vamos resolver ele nas três situações, né? Pelo simples, pelo presumido e pelo real. Vamos ver como é que ficaria aí. Você vai comprar 100 unidades, né? Ao preço de R$ 8 e vai ter uma venda de 50 unidades ao preço de unidade de R$ 50, tá? Qual que seria o custo da mercadoria vendida aí, nesse caso, tá? Simples, como no presumido, como no real. Esse é bem simples mesmo, que não tem que coisar, né?
Essa bateria aí no João Kleber, né? Deve ser. Professor, então o estoque no inicial seria o 800, né? Que só teve a compra. Isso. E o estoque final que sobrou, 400. Exato. E qual que é o custo? O custo? É. 400, não? Exato. Esse aí tá fácil.
Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Cadê? Esse não. Aqui. Ó, pelo simples, né? Nós teríamos mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos não. É isso aqui, né? Que nós teríamos. Nós temos as compras, né? Compramos 100 unidades ao preço unitário de R$8 cada, né? Total 800, né? Esse mesmo valor que nós temos aqui de compras, no Simples, ele é a entrada também, o valor da entrada, né? Então, tecnicamente, quantos nós vendemos? Vendemos 50 unidades. Qual o custo de cada unidade? R$8. Quanto saiu, né? Não é CVM não, é CMV, tá? É que o meu corretor aqui do coisa, ele fez a coisa aqui. Então, quanto saiu? Né? Na minha receita, quanto foi a nossa receita que nós tivemos aqui? Vamos lá. Qual foi a receita que nós tivemos? A receita? Qual foi a receita? 2.500. 2.500. Por quê? A receita é a venda, né? Nós vendemos aí 50 unidades por R$50 cada. Então, nós tivemos uma receita de 2.500. Qual foi o custo, né? Porque essa mercadoria vendida. Qual foi o custo da mercadoria vendida? Pelo Simples. 400. 400, né? Então, qual seria o nosso lucro bruto? Olhando aí. Seria a nossa receita menos o nosso custo, né? 1.700. 2.100, né? 2.100. Porque o custo foi só 400. Ah, foi. Eu só vou considerar o custo daquilo que eu vendi. Aquilo que eu não vendi, continua no estoque, tá? Certo. Como ficaria no presumido? No presumido, nós vamos tirar o ICMS, né? Ficaria 256. CMV. 256? Eu acho que é isso mesmo, peraí. Aqui eu fiz uma conta errada aqui. 256, João? Mais ou menos. Eu achei outro valor. Vamos rever aqui. Vamos lá. Do R$8, se eu tirar o ICMS, que é 18%, quanto sobra? R$656. 656, né? Aí se eu dividir por 100, dá 6,56 aí para cada unidade, né? Isso. Então, se nós vendemos metade que tinha, O cálculo é outro. entendeu? Ó, vou colocar aqui. Como ficaria no presumido aí? 6,56 cada unidade, né? Se eu vendi metade que eu tinha, então o custo que saiu foi 328. Né? Eu fiz direto. Na verdade, eu fiz aqui pelo valor unitário, entendeu? Uhum. Eu já deduzi deles 18%. E no lucro real, como é que ficaria? Andrés, tá entendendo, Andrés? Como é que nós estamos chegando aqui? A Carla, deixa eu ver se a Carla tá aqui ainda. Tá entendendo aí, Carla? Andressa? Eu tô tentando aqui.
É porque assim, ó, o que nós vimos aí, no simples, a gente não se apropria de nenhum tributo, né? E aqui só estão fazendo a atribuição só dos impostos, mais nada, tá? Então, no simples, eu não aproprio de nenhum tributo, não tem nenhum tributo a recuperar. Então, o preço da nota é esse preço que vai entrar no estoque, entendeu? Já no lucro presumido, como eu vou me creditar do ICMS, eu já tiro o preço do ICMS do produto. Então, aquele preço da compra não é o mesmo preço que entra no estoque, entendeu? E quando a gente vai lá do lucro real, aí além de eu tirar o ICMS, eu tiro também o PIS e a COFINS, tá? Aí se vocês quiserem uma continha bem facinho de fazer isso aí, assim, ó, você pega o valor unitário, por exemplo, né? Vai multiplicar, abre parênteses, né? Vamos lá no lucro real. No lucro presumido, né? 1 menos o percentual do ICMS. O ICMS é 0,18, é 18%, então é 0,18. 1 menos 0,18. Vai multiplicar esse valor. No lucro real, ele vai o valor, por exemplo, o 8 aí, vezes, abre parênteses. 1 menos o ICMS, que é 18%, então 1 menos 0,18. Eu tenho que tirar o PIS também, que é 1,65%, menos 0,0165. E tem que tirar o COFINS, que é 7,6, menos 0,076, tá? Aí quando você faz essa conta, vai sobrar aí, você consegue achar o valor líquido de cada unidade, por exemplo, entendeu? R$ 291, então. Exato. Perfeito. 5,582. Ah, entendi. Porque a hora que você tirar 18% desse preço aí de R$ 8, que é de ICMS, 1,65% que é de PIS e 7,6% que é de COFINS, né? Se eu não me engano, aí dá 7,25%, né? Isso. Na verdade, dá 5,815, se não me engano. Aí, Arredondei a minha ficou 5,82. entendeu? É que o que mostra a calculadora geralmente é isso aí, mas ela faz as contas por trás, né? Tá? Então, o nosso CMV, ó, por quanto saiu a mercadoria? Aqui eu fiz com um valor com metade, então o valor que ficou no estoque é o mesmo que saiu, né? Mas poderia ser diferente, se eu vendesse menos ou mais, né? Tá? Aí, pessoal, a atividade que está lá, ela é mais extensiva um pouquinho. Por quê? Porque ela tem mais outras entradas e mais outras compras, né? Saídas. O que modifica, né? O que modifica quando a gente fala em custo médio, né? Que esse aqui é o custo médio que a gente está trabalhando, é que toda nova compra, se o valor dela não for o mesmo do anterior, eu vou ter que fazer uma média, né? Eu vou ter que somar as quantidades, somar os totais, redividir para achar o novo custo unitário. Toda vez que eu tenho uma entrada, tem um valor diferente, tá? Na saída, não, eu pego o valor que eu tenho no estoque já, né? Mas na entrada, vamos dizer, se eu tinha R$ 8 em unidade, uma unidade de 8, comprei outra unidade de 10, então 10 mais 8 dá 18. Eu tinha uma, tenho duas, então eu tenho agora 18 dividido por 2. Na média, vai dar 9, tá? Então eu já mudo o meu custo unitário, certo? Eu quero só que vocês apresentem. Vocês vão fazer nos três regimes de apuração, né? Tanto no simples, como no presumido, como no real, tá? Ok? Ok. Beleza, aí tá lá aguardando vocês, ó. Tem 2 horas para fazer aí. Lá de ver, quiser dar um print aqui, ó. Vou dar o print aqui, que é essa atividade aí, tá? E aí desenvolver ela lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô por aqui.